Olá, amigos, olá, amigas, bem-vindos ao canal Leila Riches Mais. Nossa entrevista hoje é com Rodrigo França. Ele é ator, autor e roteirista, já ganhou um prêmio Shell, disputou um Big Brother Brasil, lota os teatros com espetáculos repletos de negros no palco e na plateia. É formado em filosofia e em ciências sociais, mas diz que a sociedade brasileira não está preparada para ver um negro intelectual. Rodrigo, obrigada por aceitar nosso convite. Rodrigo, como é ser intelectual negro no Brasil? Olha, obrigado eu pelo convite, pela oportunidade de fala. Ser negro no Brasil, ser um homem negro no Brasil já é algo muito complexo. Embora eu tenha consciência da potência da contribuição social, econômica, cultural e política do Brasil, mas são séculos aí de violência por conta do racismo. Quebrar, essa pergunta me faz pensar, quebrar diversos estereótipos, diversas possibilidades do que o senso comum racista ainda existente no Brasil gera. Porque querem nossos corpos na subalternidade, no máximo trabalho braçal, nessa intelectualidade que veio, não o Rodrigo, que veio também como contribuição do continente africano, mesmo a partir da violência, né? Imagina quantos pensadores e quantas pensadoras pretas se perpetuam até hoje no Brasil. Quebrar barreiras, servir de exemplificação e dizer para o senso comum que eu existo, mesmo que eu não seja desejável. E eu vou te falar uma coisa, não é só fora da academia, dentro, inclusive, da própria academia, dentro das universidades, quando a gente vai pautar novas bibliografias, novos temas, quando a gente vai sair de objeto de pesquisa para o ser que pensa e que vai pensar sobre o seu fazer. Quer dizer que o racismo perpassa todas as relações sociais no Brasil, você acredita? Quando a gente fala sobre racismo estrutural, a sociedade brasileira ela foi e é constituída a partir da forma da escravidão indígena e da escravidão africana. Então, isso vai perpetuar, isso vai interligar em todas as nossas relações. Existe uma máxima nas ciências sociais que vai falar: se uma sociedade ela é racista, as suas instituições também serão. Assim como qualquer outra mazela, como o machismo, como a LGBTfobia, então, não esquecer que as instituições sociais são as pessoas que saem da sociedade. Instituições como família, como religião, como Estado, assim por diante. É nossa obrigação subverter essa lógica. Rodrigo, você já era ator e resolveu ser autor e diretor de teatro, porque não se via representado das peças em que trabalhava. E aí, que ideias você queria desenvolver em cena? Primeiro, quando a gente pensa que a população negra se autodeclara, e aí você tem 56%, segundo o IBGE, a gente precisa pensar que devemos encontrar esse mesmo percentual em todos os setores, inclusive na arte, inclusive no palco. E eu era o único, normalmente, em cena. E aí eu acho que a gente tem que avançar dessa representatividade que ainda é muito falha no Brasil para o protagonismo. E quando a gente fala sobre protagonismo, a gente está falando sobre poder, narrativa, né? Quem sempre escreveu no Brasil foram os brancos, foram homens brancos. Se a gente verificar quem publica no Brasil, são homens brancos, nem são tantas mulheres brancas, que dirá homens negros e mulheres negras. Então, eu sempre quis não só
essa parcela da população negra, essa quantidade em cena, mas também fora dela, como direção, como dramaturgia, como iluminação, como o processo todo criativo, a cadeia toda criativa, comportar esse percentual. E a cultura é um bom espelho, né, para as pessoas se verem de outra forma, quer dizer, para conseguir um outro olhar sobre si mesmas, né? E no caso das pessoas negras, então, é fundamental. E por Qual é o isso papel da que eu cultura creio... nessa conscientização? A cultura ela não dá conta de transformar a sociedade, mas a cultura ela dá conta de colocar a sociedade para poder refletir sobre essas questões. E aí sim, junto com as outras ferramentas sociais, a gente busca uma melhoria. Mas eu entendo, mesmo que a pessoa, artista, esteja ali só para o entretenimento, eu só quero divertir, colocar para divertir as pessoas, já é um ato político. E aí e é por isso que o teatro negro no Brasil é um sucesso, porque você tem lá um percentual na plateia que não se vê nas grandes mídias, nas novelas, nos filmes, e vai se deparar com a sua própria história, com uma narrativa digna, uma narrativa que não estereotipa, por exemplo. Então, eu acredito que a arte ela tem essa função de espelhar o que a sociedade fazer uma provocação para refletir. Você imaginou, quando resolveu ser autor e diretor, que ia fazer tanto sucesso, que ia encher os teatros, repletos de negros assistindo no palco, que você trouxe como atores e na plateia? Olha, eu tenho uma prática de ir fazendo, sabe? A minha forma de parar e pensar só como eu vou fazer e a gente precisa estruturar. Mas as consequências, as pessoas perguntam assim, você tem noção do que você representa? Eu prefiro não, eu prefiro fazer. Mas para mim é emocionante, sabe? Mudar, quando a gente percorre principalmente o eixo Rio-São Paulo, você vai ver que a plateia do teatro é branca, do teatro, e quando você vê os espaços onde nós temos aqui 80%, 90% de pessoas pretas, é uma festa. Eu ouvi uma coisa linda de um segurança que ele falou, eu adoro quando seus espetáculos vêm aqui para esse teatro, porque eu consigo enxergar minha mãe, a minha avó, que nunca tiveram acesso ao teatro. Então é isso, né? Então são esses corpos que têm o direito também de usufruir de arte, passando a ter, né? Rodrigo, o assassinato de George Floyd, um homem negro, por um policial branco nos Estados Unidos, desencadeou uma onda planetária de protestos contra o racismo e contra a violência policial. Você que é um homem de cena, qual e quais as imagens que mais lhe impressionaram nesse episódio? Ai, meu Deus do céu! Nenhum animal irracional merece ser tratado de tal maneira. Sabe? Nem nada nesse mundo. Ninguém pedindo o mais básico de direito que é viver, sinalizando que está perdendo esse direito mais básico que é viver, e você ter um policial indiferente, outros policiais indiferentes em relação a isso. O que a gente pensa sobre o quanto nós somos desumanizados, coisificados nesse olhar social, ou tanto nos Estados Unidos da América, ou até mesmo aqui no Brasil. Para mim, é olhar aquele homem, pedir para respirar, eu não consigo respirar, para mim é uma imagem, e eu vou falar uma coisa para ti. Essa imagem se perpetua toda hora aqui no nosso país. Toda hora. Toda hora, quando uma mãe perde um filho, ela fala, eu não consigo respirar. Quando uma criança é alvo dentro da sua própria casa ou dentro da sua própria escola, é a mesma coisa, eu não consigo respirar. Ficou a metáfora, né, da vítima da violência policial, da violência em todos os sentidos, né?
não consigo respirar, e é o que as pessoas dizem nas ruas, né, nos protestos. Agora, por que você acha que esse episódio de brutalidade, dentre tantos outros que a gente já teve notícia, mobilizou as pessoas tanto assim no mundo todo? Porque esse... Eu acredito que nós estamos num processo de cada vez mais de organização, ou o movimento negro norte-americano, ou outros segmentos sociais, outros movimentos. Nós estamos numa circunstância de quarentena, ou seja, o mundo parou para pensar no coletivo, o mundo parou para poder observar o que é a sociedade. Acredito que cada vez mais, não é porque o racismo, o Smith falou isso, não é que o racismo está cada vez mais latente, o racismo está sendo filmado. Então, isso tudo corrobora. As pessoas mais sensíveis às causas, as pessoas que sofrem e as pessoas que não sofrem diretamente, que são sensíveis às causas, puderam ver ali, sabe? Tudo aquilo que a população negra das Américas está berrando durante séculos. Eu acho que a internet, embora ela não seja uma ferramenta democrática ainda, mas ela possibilita que a gente publicite algumas questões, algumas pautas. Rodrigo, de tudo que eu ouvi sobre o assunto, de tudo que foi dito, o que mais me emocionou foi a frase da filhinha de 6 anos de George Floyd. Ela disse: "Meu pai vai mudar o mundo". Aquilo me arrepiou na hora que eu ouvi. E que sob isso deve ter também tocado muitas pessoas. Você acredita que agora o mundo vai mudar? Eu acredito que há uma possibilidade de começar a pensar nesse mundo novo. Outras pessoas morreram, outras revoltas existiram. Não dá para, aqui no Brasil, não tocar no nome de Marielle Franco, que possibilitou que outras mulheres pudessem se candidatar, entrar nos espaços políticos e institucionais. Não acho que muda a estrutura, mas eu acredito que começa a cutucar, e isso não é pouco, uma estrutura que está aqui há séculos e que também está nos Estados Unidos há séculos. Eu acredito que é mais uma oportunidade para que as sociedades se repensem. É isso. Me dói cada vez mais ter que gritar para um morto meu presente em alguma manifestação, em alguma ação. Me dói. Quantas pessoas mais terão que morrer para que esse mundo se organize da melhor maneira? Pois é, agora o foco das manifestações nos Estados Unidos é a reforma policial e judicial. Enquanto isso, no Brasil, um menino de 14 anos é morto dentro de casa com 4 tiros nas costas, numa operação das polícias civil e federal. São, desde 2007, 68 crianças baleadas e mortas na região metropolitana do Rio de Janeiro. A maioria morava em comunidades e era negra. E a vida continua. E a gente vai aceitar isso daqui para frente? O que você acha que vai acontecer? Olha, já tem anos que a ONU ela sinaliza que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Há anos. E isso não é pauta fundamental para a mídia. Não estou generalizando, é óbvio, mas estou falando como regra. Não é pauta fundamental na mídia, não é pauta fundamental de política pública, não é pauta no Brasil. Me dói. Imagina, há anos atrás, um carro com 5 jovens que foram comemorar o salário, o primeiro emprego de um jovem, foi fuzilado com 111 tiros. Um carro com uma família, uma criança viu seu pai morrer, um carro com uma família, 80 tiros. A gente precisa se reinventar como sociedade. Eu vou falar uma coisa, o que está aí não serve nem para quem não é negro. O que está aí não serve para quem é mulher,
para quem é mulher, principalmente a mulher branca, que dirá a mulher negra, não é para a população indígena, não é para a população LGBTQ+. Quando a gente clama por uma nova sociedade, não é só o movimento negro, a população negra que vai ser beneficiada. A gente precisa se reinventar como sociedade. A gente precisa discutir sobre políticas públicas, política de segurança pública. A gente precisa discutir sobre a descriminalização das drogas. Não é a população preta, favelada, do morro, que é a grande consumidora de drogas. A gente precisa falar sobre indústria bélica. Por isso que interessa entrar para o confronto e matar. No Brasil, não se fala sobre o lobby das indústrias bélicas, sabe? Essa indústria de guerra. A gente só fala sobre as guerras norte-americanas, a gente vive num estado de guerra. A gente não fala sobre o lobby das seguradoras. Se ganha muito dinheiro com a violência a partir de segurança de seguro de vida, seguro de habitação, seguro de veículos. A gente não fala sobre a indústria que é milionária, que é da farmácia, que é a indústria do remédio, dos hospitais. Há uma necessidade no Brasil, para que algumas pessoas possam lucrar, que haja morte. Existe máfia de funerárias pelas prefeituras do Brasil. Por isso que há necessidade de matar. Por isso que você tem uma polícia que é militarizada. E eu trabalhei durante 12 anos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O militarismo não é nem bom para o policial, porque é uma estrutura burocrática, porque quem é praça, quem é soldado, quem é cabo, quem está ali na base da pirâmide, não consegue se defender, é penalizado por essa burocracia militar. E quando você fala sobre militarismo, precisa de um inimigo. É uma polícia militar que vai atrás de um inimigo, não vai atrás para defender o cidadão, a cidadã. E esse inimigo é a população preta. Essa é a reforma necessária que se faça na política, e na polícia e na política de segurança. E eu fico muito assim, indignada em saber que, por exemplo, o Wilson Witzel teve uma votação assim, grande no Complexo do Alemão, certo? E um cara que se elegeu falando da política de segurança pública violenta que ele ia implementar, do tiro na cabecinha, certo? Porque as pessoas negras os negros são mais da metade da população brasileira, você falou 57%, para mim eram 54%, é uma quantia grande da população, e não conseguem eleger seus representantes legítimos. Olha, quando a gente fala sobre 56% da população brasileira, isso IBGE, população negra, dentro desses negros tem pretos e pardos. Dentro dos pretos, você tem as pessoas que se autodeclaram como pretas, são 15%. A construção da sociedade em relação à história e à cultura preta, africana, é tão perversa que você vai encontrar pessoas que são mais retintas do que eu e que não se autodeclaram como negras porque têm vergonha. O que é contado na história, na história em relação à escola? Qual a contribuição da população negra? Ninguém quer ser taxado da forma que a sociedade coloca a população negra. A gente se vê num programa como o da Atenas da vida. A gente se vê com o corpo marginalizado. É difícil você zapear a televisão e ter um intelectual como eu falando. Como você vai causar exemplificação? Então, assim, tem esse problema. Foi tudo muito construído para que se acreditasse no mito da democracia racial, que é diferente do que aconteceu nos Estados Unidos da América, que eles puderam se organizar como instituições. Aqui você vai encontrar pessoas, inclusive negras, que vão falar que não existe o racismo. Ainda tem mais. Não interessa, eu vou te falar uma coisa, tanto o partido de direita, de esquerda, não interessa essa mudança de estrutura de poder. As candidaturas pretas não são estimuladas. Não são. Essa estrutura que a gente vai falar sobre
os coronéis existentes nos partidos, eu vou te falar, existe inclusive nos partidos que se colocam como progressistas, como revolucionários, etc. É preciso, então, que haja mais discussões, que se fale mais de racismo nas escolas, na família, nos meios de comunicação, não é? Quando foi a primeira vez na vida que você se deu conta de que existia uma questão racial e de que você estava inserido nessa questão? Olha, eu sou a segunda geração de classe média da minha família. Isso faz muita diferença, por isso eu tenho 2 faculdades e cheguei no doutorado. Faz muita diferença. Mas mesmo assim, por mais que eu tivesse acesso aos lugares onde tinha uma concentração maior de pessoas brancas, os meus pais já eram de movimento negro, né? Meu pai já era do samba, que para mim é um dos maiores movimentos negros que existem. Então, eu e meus irmãos, nós sempre fomos letrados. Existe uma máxima nas famílias pretas das Américas que um menino não pode correr, porque senão vai ser alvo. Então, desde sempre eu fui instrumentalizado, olha que triste, para que eu pudesse, para que eu não fosse alvo, para que eu não me colocasse como risco. Então, essa violência, essa estrutura perversa sempre permeou a minha vida. É difícil ser um dos únicos negros numa escola onde a maioria é branca. E você falando sobre o Brasil. Eu era um nerd, uma criança nerd, quieta, e que semanalmente eu estava na diretora, porque sumiu algo, alguém fez e não sabia quem era, mas todos os alunos negros se encontravam na direção porque eram suspeitos. Estou falando dos anos 80, 90. Então, eu sempre fui muito correlacionado. A gente entra num supermercado, numa loja, o segurança segue. Se você perguntar assim, para uma pessoa preta, é fácil, por exemplo, abrir sua bolsa e tirar o celular dentro de uma loja? A pessoa fala, não, vão achar que eu estou roubando, estou abrindo minha bolsa. Preocupações que a população branca nem imagina que exista. É um luxo alguém preto desse país sair sem identidade para ir ali na padaria. É um luxo. Não pode, né? Quando eu falo para você que uma criança preta não pode correr na rua, estou falando de criança, estou falando de liberdade. Você ouve desde sempre, não corra, vista a camisa. Para uma criança. A população branca tem que se conscientizar do seu privilégio. Tem que estranhar todas essas situações. E eu acho que aí é que é a mudança. Eu acho que os meios de comunicação, acho que nós que temos, eu tenho alguns milhares de seguidores, tenho que falar sobre isso sempre. Olha, só tem um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, Solidão Institucional, da filósofa Djamila Ribeiro. E ela fala das mulheres negras que trabalham como faxineiras e serventes e que não são chamadas nem pelo nome. São as tias do cafezinho. Ninguém sabe onde moram, as pessoas não querem saber, não perguntam. Não é? Você tem, Rodrigo França, uma história de uma tia do cafezinho? A minha avó trabalhou ao longo de 35 anos numa escola de classe média alta, elite, do Rio de Janeiro, uma mulher que não era letrada e que ela vivia com seu caderninho de caligrafia na bolsa, pedindo, pelo amor de Deus, para ensinar ela a escrever o nome. Quem letrou, porque era uma mulher alfabetizada na vida, quem letrou fui eu e meus irmãos. Sabe? Você está falando de escola. E era uma mulher que era auxiliar de creche. Estou falando sobre educação. Como você não percebe que dentro da sua comunidade educacional existe uma pessoa sedenta por conhecimento que não sabe ler e escrever? Olha como na sociedade brasileira algumas pessoas podem sonhar e realizar seus sonhos, outras não podem nem sonhar. Eu não estou falando de investimento financeiro, estou falando de investimento de tempo, de perceber. Estou falando isso porque essa pessoa não tinha história. Talvez nem soubessem o nome da minha avó.
sabe? E isso, olha, eu já tive amigos que quando eu vi que não dá para ser amigo, de falar, a minha mãe preta, eu falei assim, gente, isso é um termo Brasil colônia. Se você considera uma mulher como sua mãe, mesmo que não seja biológica, é sua mãe. E aí você faz uma provocação. Tudo bem, você considera essa pessoa sendo da sua família. Qual o nome dos filhos dessa mulher? Onde essa mulher mora? A classe média alta, elite, não conhece, não sabe. E que são mulheres que deixam de cuidar dos seus próprios filhos, que ficam sozinhos em casa, à mercê de tudo, para poder trabalhar e cuidar dessas crianças. E eu vou falar uma coisa, não é cuidar profissionalmente, é cuidar com amor. É cuidar com amor. Eu vou falar, a regra dessas mulheres pretas deixarem seus filhos em casa para cuidar dos filhos das patroas com amor. O que aconteceu com o Miguelzinho é um absurdo. Dá para ver, dá para sentir que essa mãe que perdeu o filho ainda vai sentir falta dos filhos dessa patroa. Que fez por maldade, tocou, isso a gente tem que dizer. Ela tocou o botão no elevador para ir para cima, para o alto, o menino queria ir para o térreo. Isso tem que ser levado em conta, né? Na hora do julgamento, e a gente tem que estar atento e não deixar o assunto morrer e não se esquecer, né? Tá sempre lembrando. Eu acho que é uma obrigação de todos nós, está sempre lembrando. Você mesmo citou o caso da Marielle Franco. O caso Marielle Franco, o assassinato da Marielle Franco, quem mandou matar Marielle Franco, não pode ser esquecido. Tem que ser falado todos os dias. Rodrigo França, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar com a gente? Eu acho que é isso. A gente precisa olhar para nossas crianças. Algumas crianças já são desumanizadas. Isso é uma pesquisa seríssima da UERJ sobre crianças pretas que, a partir de 5 anos, meninos, passam a ser alvo, passam a ser marginais, pivetes no olhar do senso comum racista do brasileiro, e meninas negras, a partir dos 5 anos, passam a ser hipersexualizadas. Uma menina branca dançando é só uma menina branca. Sabe? Existem N exemplos. Uma menina negra dançando no show da cantora Isa, no Rock in Rio, criou uma comoção, as pessoas falando da irresponsabilidade desses pais de terem permitido. Então, a gente precisa nos inventar como sociedade. E começa também pelo olhar dessa criança. E vou falar uma coisa, o olhar dessa escola, e muitas vezes pública, para essa criança. Para finalizar, eu como professor vou dizer, o erro é pedagógico, mas quando uma criança preta erra, ela é alvo de castigo. Rodrigo França, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Você que está em casa, que nos assistiu, se gostou, dá o seu like, inscreva-se no canal e volte sempre, toda semana a gente tem uma boa entrevista para você. Estamos também em podcast. Procura aí em várias plataformas. Obrigada pela audiência, um grande abraço e até a próxima.